O jornalismo Gazeta, junto com o timaço da Gazeta, esteve acompanhando a entrevista coletiva da secretária de Estado adjunta de Esporte e Lazer, Cláudia Petuba, em relação a alguns esclarecimentos sobre as rachaduras e estrondos identificados no setor de cadeiras especiais da nossa maior praça esportiva do estado de Alagoas, o Estádio Rei Pelé. O evento aconteceu justamente no jogo passado, domingo, pelo Campeonato Alagoano entre CSA e CEL, no momento que o CSA empatou o jogo em 1-1, no finalzinho do segundo tempo, aos 48, houve um estrondo embaixo dali onde fica localizadas as cadeiras especiais. O pessoal achou melhor sair, evacuar a área, tem algumas rachaduras lá, então também a secretaria ficou aí de esclarecer junto à imprensa essa entrevista coletiva hoje à tarde lá no auditório do Estádio Rei Pelé. Nós estivemos lá acompanhando e a secretária adjunta de Esporte e Lazer fala, Cláudia Petuba, agora com toda a imprensa do estado sobre esse assunto. No caso, eu queria colocar que primeiramente o Estádio Rei Pelé é sobre responsabilidade do governo do estado, de responsabilidade no caso da Secretaria de Esporte. Gostaria de colocar que anualmente são realizados laudos para poderem avaliar a disponibilidade do estádio de receber público. No caso, as últimas avaliações do Estádio Rei Pelé foram realizadas no dia 12 de julho de 2014, com validade para um ano. No caso, nós estamos hoje com os laudos vigentes até o dia 12 de julho de 2015, que autorizam o funcionamento do Estádio Rei Pelé, É sabido por todos que o Estádio Rei Pelé foi alvo de uma ação civil pública proposta pelo Dr. Marques Martins em dezembro último. Assim que nós tomamos o pé, entramos na secretaria, no caso, no início de janeiro, nós procuramos o Ministério Público para tomar o conhecimento do que se tratava a ação civil pública. De lá para cá, nós já realizamos 3 audiências com o promotor Max, no caso, Dr. Max, no dia 6 de janeiro, dia 12 de janeiro e a última ontem, na segunda-feira. Nós tomamos o conhecimento que a ação civil pública se dava por 3 motivos. No caso, vídeo monitoramento, sistema de bilhetagem catraca, e um terceiro que versava sobre os laudos. As observações que eram feitas para a ação civil pública no que tocava laudo não adentravam na área da infraestrutura do estádio. Eram observações, normatizações de segurança apresentadas pelo Corpo de Bombeiro. Nós já vínhamos atendendo algumas exigências. Ontem, no dia de ontem, nós assinamos um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público. Dr. Max propôs a suspensão da ação civil pública. Logo, a audiência de ontem, no caso, dia 9 de fevereiro, já estava marcada desde o dia 12 de janeiro. Foi feito o ajustamento de conduta, a ação civil pública está suspensa. Logo, tem outro segundo fato, Nós tomamos o conhecimento, através de repercussão da mídia, de um evento ocorrido no último domingo no Estádio Rei Pelé. Estou colocando isso porque se tratam de assuntos distintos, para não forem misturados como uma única notícia, Esse segundo ponto, Cláudia Petuba, estava presente no Estádio Rei Pelé no último domingo, num local muito próximo, onde supostamente teria acontecido estrondo ou uma explosão. Eu posso, como testemunha, colocar que no local onde eu estava, muito próximo do local, estava nas cadeiras, não consegui visualizar nenhum princípio de tumulto, nem ouvi nenhum estrondo, nem nenhuma explosão. Conversei, inclusive, com o doutor Roberto Mendes, que é o presidente do CSA. Ele me colocou que ele estava no local onde supostamente teria acontecido um estrondo, e ele também colocou que não ouviu nada que pudesse ter gerado pânico, que ele chegou a visualizar um tumulto. No caso, posteriormente ao jogo, já pela mídia, nós tomamos o conhecimento aqui da secretaria, no caso de um evento, que teria acontecido no domingo, com algumas fotos sendo veiculadas pela imprensa. Por precaução, nós resolvemos contactar os órgãos devidos, no caso a Defesa Civil do Estado de Alagoas e a Secretaria de Infraestrutura. Está aqui presente a Secretária de Estado, a doutora Aparecida, que ambos irão falar aqui sobre a parte que lhes toca, No caso, o que é que nós visualizamos? Que, no caso, servidores que atuam, que trabalham no Estádio Rei Pelé já há alguns anos, colocaram que uma rachadura específica que havia sido fotografada, que ela já existia há um tempo, No caso, que ela era superficial no ponto do reboco. Mas aí, no caso,
precaução, nós resolvemos contactar a Defesa Civil e a CEINFRA. Eu acho que, na parte técnica, ambos podem falar melhor sobre o assunto. E é com esse intuito que ambos foram convidados para podermos juntos poder aqui prestar algumas informações para vocês. E aí eu passo a palavra aqui agora para qual dos dois não ouvimos a ordem da fala. Posso falar sobre isso? Doutora Aparecida, por favor. Bom, minha gente, coube a Secretaria de Infraestrutura enviar técnicos ao local para verificar se havia de fato algum dano causado por esse pseudo-incidente. A gente diz pseudo porque até agora uns ouviram, outros não ouviram, nós não sabemos onde está a verdade nisso aí. Se de fato o barulho ouvido foi causado por algum problema estrutural. Então, como visualmente nenhum dos nossos técnicos conseguiu detectar nenhum dano que possa ser vinculado à existência desse barulho, só o pedido de um laudo técnico pode fazer com que a gente tenha um parecer mais conclusivo. Esse laudo nós estamos solicitando, ele tem um prazo que nós ainda não negociamos, é um laudo estrutural, e após a emissão desse laudo é que a gente pode dar um parecer definitivo a respeito dessa área do estádio, se ela precisa ou não ser reparada, se tem algum dano que precisa ser reparado. Vamos aguardar o laudo para poder dar um posicionamento técnico a esse respeito. Bem, logo depois aí da secretária de Infraestrutura, secretária Aparecida Machado, o Major Moisés Melo, coordenador da Defesa Civil do Estado, deu também seus esclarecimentos. A participação da Defesa Civil nesse evento, quando tomamos conhecimento dessa suspeita de explosão, de barulho que estremeceu aí a parte do trapichão, mandamos uma equipe nossa de engenharia vir aqui até o local na segunda-feira e achamos por bem hoje repetir essa vistoria. Convidamos em parceria com a Defesa Civil Municipal e os engenheiros da própria Prefeitura para que pudéssemos fazer aí o primeiro levantamento do que realmente teria acontecido. Se esse problema colocaria em risco ou não os frequentadores do trapichão, do estádio Rei Pelé. Porém, é muito prematuro falar se há risco. Por precaução, como já falou para a própria colega aqui ao lado, por precaução iremos isolar todo o local suspeito desse evento para que possamos ter, num prazo mais curto possível, um laudo da Defesa Civil apontando ou recomendando algumas observações a serem tomadas pela administração do estádio. No mais, gente, assim, não sei se ficou claro, no caso, a área onde supostamente aconteceu um evento, para que possa ser melhor estudada, ela vai ficar isolada até que haja tempo hábil para ser feito um estudo mais aprofundado. No caso, em 24 ou 48 horas não seria um prazo suficiente, precisa de um prazo maior para fazer um estudo mais aprofundado. No caso, aquela área vai ficar isolada. As demais áreas do estado, no caso, continuarão liberadas. E aí nós poderemos abrir para algumas poucas perguntas, estamos todos corridos no tempo, tá? Umas 3 perguntas, tá bom? 2. Boa tarde. Secretária, como representante, na verdade, desse órgão, existe uma preocupação da Secretaria pelo fato de ter sido investido 12 milhões até meados do ano passado no estádio, que apresenta problemas em menos de um ano de fissuras como essa que estão sendo apresentadas? Existe essa preocupação, secretária? Uma auditoria será feita a respeito desse assunto para ver onde foi aplicado esse dinheiro, até porque é um assunto de interesse público? A ideia é que essa vistoria, que esse laudo possa ser dado, inclusive é que a vistoria não apenas a área específica, não é isso, doutora Aparecida? Que a gente possa estar fazendo um estudo do estádio como um todo. Qual a informação que nós temos? Que teve no ano de 2014, foi inaugurado alguns espaços dentro do Rei Pelé. No caso, teve uma última reforma, que não foi propriamente uma reforma, foi a construção de espaços novos. No caso, 2 vestiários, o centro de fisioterapia e o Memorial Rainha Marta. A última reforma, de fato, que aconteceu foi no ano de 2010. No caso, a empresa responsável foi a Telezil. Nós, inclusive, contactamos a Telezil. A Telezil esteve aqui ontem, só que nós, no caso, afastamos a responsabilidade dessa construtora, porque na reforma de 2010 não teve nenhuma intervenção nessa área da arquibancada das cadeiras em questão. No caso, a última reforma não teve nenhuma intervenção no local a qual nós estamos discutindo hoje. Teve uma intervenção em outros espaços. Logo, esse local, a Telezil, nós pensamos em chamá-la para cá, mas afastamos porque não era de sua responsabilidade, já que ela não tinha nenhuma intervenção nesse local especificamente. O que acontece? A última reforma, em 2010, não foi uma reforma que interviu no estádio Rei Pelé como um todo. Ela teve intervenções pontuais em alguns locais da infraestrutura. É importante que uma obra dessa magnitude possa passar por uma revisão periódica e a devida manutenção.
Infelizmente, nós verificamos que não existia uma manutenção do tipo necessária anualmente, que é o que precisa ser feito. Nós teremos um evento agora na quarta-feira, né, um jogo pela Copa do Nordeste, o CRB jogando contra o Bahia. Quer dizer, com essa área interditada, o resto do estado fica liberado, a Secretaria garante a segurança dos torcedores que vão vir para o espetáculo. Né? Esse espaço, no caso denominado as cadeiras especiais, ele não chega a estar interditado. Nós vamos estar isolando, né, que existe uma diferença, o espaço vai estar isolado por precaução, para que nós possamos estar fazendo com que o espaço possa ser utilizado com o devido embasamento técnico, que nesse decurso de tempo não seria possível estudar a área com profundidade. Por precaução, nós resolvemos isolar até que tenha tempo para o estudo hábil. No caso, o jogo, está mantido, até porque não houve, até agora, nenhuma avaliação técnica que apresentasse que o estádio como um todo apresentava risco de segurança para o torcedor. Por precaução, estamos isolando a área. Na verdade, minha gente, só esclarecendo, nós temos um laudo que é feito anualmente, que nos diz que não há nada que desabone o estádio, digamos assim, que nós podemos sim fazer o evento. Como nós temos uma dúvida a respeito de um local específico, por uma questão de segurança, esse local será isolado. Agora, o laudo que nós estamos pedindo não é um laudo de uma área. Nós estamos pedindo um laudo do estádio como um todo. Porque se ocorreu isso lá, sabe Deus se não pode ocorrer em outro local. O que nós temos que fazer agora é fazer um laudo definitivo, que deve demorar alguns dias, nós não sabemos precisar ainda, porque é um laudo estrutural. Nós vamos procurar alguém habilitado para isso, para nos dar esse laudo, para que a gente tenha uma resposta mais precisa para vocês a esse respeito. Tá aí, né? Os esclarecimentos passados pela Secretaria de Estado Adjunto de Esporte e Lazer em relação ao estádio Rei Pelé, que terá essa parte interditada no jogo desta quarta-feira, dia 11, pela Copa do Nordeste. CRB e Bahia vão jogar lá, e aquela parte das cadeiras especiais vai estar isolado para o torcedor. Algumas perguntas relacionadas às cabines de rádio, né, foram explicadas justamente que a questão das cabines de rádio serve de outro bloco, né, passa por outro bloco, não atinge essa área das cadeiras especiais e, portanto, está liberado também para os profissionais de imprensa fazer o jogo. Para o torcedor, ficam todas as áreas liberadas do estádio, menos essa situação aí das cadeiras especiais do estádio Rei Pelé, nesse jogo de quarta-feira, Copa do Nordeste, o CRB recebendo o Forte Bahia, inclusive candidato ao título do campeonato, tá certo? Então fica aí esclarecido mais uma vez, através dessa entrevista coletiva da Secretaria de Estado Adjunta de Esporte e Lazer, que o estádio Rei Pelé está apto para o jogo desta quarta-feira, para o evento da Copa do Nordeste.